Boa noite a todos. Aproveitando esse clima gostoso que foi criado pelo momento musical que a nossa irmã Ivete nos proporcionou, vamos dando as boas-vindas a todos para mais um dia de palestra teosófica e agradecendo a presença, também agradecendo a presença do Antônio Carlos Jorge, que falei para ele, é difícil apresentar alguém que dispensa apresentação, mas o Antônio Carlos Jorge, ele é um velho conhecido nosso, já é membro da loja há aproximadamente 15 anos, já foi presidente da loja, conselheiro regional, presidente do conselho regional, profissionalmente administrador de empresa, paralelamente astrólogo, teósofo, e tem uma grande cultura teosófica, não só teosófica, mas inclusive em outros ramos também paralelos. E hoje ele vai falar sobre o Templo Graal e o Brasil. Antes de começar a palestra, eu queria fazer uma pequena introdução sobre a loja. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Todos já conhecem o caminho da casa? Sejam muito bem-vindos, então. Bom, fazendo uma pequena apresentação sobre a Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica, ela foi fundada em 1875, na cidade de Nova York, aproximadamente 138 anos, pelos dois fundadores principais, que é a Helena Blavatsky e o coronel Henry Olcott. E 3 anos depois, a Sociedade Teosófica ela se mudou para a Índia, para o sul da Índia, na cidade de Chennai, onde ela se encontra até hoje. Da Índia, ela se irradiou para praticamente todos os principais países, todos os continentes. Ela está presente em aproximadamente 50 países. Aqui no Brasil ela chegou em 1924, foi fundada no Rio de Janeiro, e depois no Rio de Janeiro ela mudou para Brasília, onde se encontra a nossa sede nacional. Ela está presente em aproximadamente 48 lojas de grupo de estudos distribuídos aqui pelo Brasil, e ela é uma sociedade aberta a todos, independente do credo, independente da religião, independente da filosofia. Ela realmente se caracteriza pela heterogeneidade das pessoas que frequentam, que ela busca a fraternidade universal, e a fraternidade universal significa a diversidade convivendo dentro de um clima de acolhimento. Aqui na Sociedade Teosófica nós temos católicos, temos espíritas, temos budistas, temos até ateus que, independente das suas crenças pessoais, comungam os princípios da teosofia. A teosofia é relativamente simples, é uma sociedade de livre pensadores e ela tem basicamente 3 objetivos. O primeiro objetivo é formar um núcleo de fraternidade universal. O segundo objetivo é buscar a verdade, de 2 formas. Buscar a verdade através do estudo da filosofia, da ciência e da religião comparada, e buscar também a verdade através do estudo das leis, ou a busca das leis ainda não reveladas na natureza, e também buscar a compreensão da natureza humana, ou seja, o autoconhecimento
é uma das principais ferramentas utilizadas na busca da verdade. O lema da Sociedade Teosófica é: não há religião superior à verdade, no sentido de que a verdade é algo que ela é multifacetada e ela tem que ser procurada por cada um dentro do seu próprio íntimo. A nossa loja Liberdade aqui, ela já tem mais de 50 anos também, e nós temos 3 tipos de atividades. Segunda-feira tem um curso de teosofia gratuito, aberto para todos aqueles que queiram participar, começa às 7h30 da noite. Às terças-feiras nós temos um grupo de estudos, um workshop, coordenado pelo nosso irmão Osmir Clemente, voltado para o estudo da obra do Jung. O nome desse workshop é Um Mergulho no Inconsciente. Na realidade não é uma abordagem psicológica, mas é estudar principalmente o aspecto místico, o aspecto, a busca do inconsciente, a busca dos arquétipos, que foi a grande contribuição de Jung. E às sextas-feiras nós temos palestras públicas, são palestras não só proferidas por teosofistas, mas também por pessoas de outras tradições, de outras correntes filosóficas, e normalmente se fala sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião, sobre espiritualidade, ou seja, procura-se abranger todo o universo do conhecimento humano, naquilo que compõe a sabedoria da humanidade. Então, vamos fazer uma pequena preparação primeiro, antes do início da palestra, buscando uma posição bem confortável, braços e pernas descruzados. Vamos nos desligando do nosso dia a dia, das nossas preocupações, relaxando os músculos, respirando pausada e profundamente, inspirando muita paz, tranquilidade, harmonia, e expirando as nossas tensões, as nossas preocupações, aquilo que nos preocupou durante o dia. E vamos nos sintonizando com os mestres de sabedoria, pedindo que a palestra de hoje seja assimilada por cada um de acordo com as suas necessidades. E nesse clima de harmonia, vamos então entoando o mantra da humildade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sinta uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Muita paz. Então agora vamos passar a palavra para o Antônio Carlos Jorge, acolhendo ele com muito carinho, com muita simpatia. Obrigado. Ricardo é doce nas palavras, né? Mas é um prazer novamente estar aqui na loja, né? Na nossa loja. Eu tenho ficado um pouco afastado em função de outros compromissos. A gente desenvolve um trabalho também no Pitágoras, que fica aqui na Mituto Mizumoto, às quintas-feiras. E muitas vezes a gente tem palestras em outros locais também, às sextas-feiras, já que Bragança, por exemplo, Raja Yoga, são lojas que se reúnem também às sextas, né?
Mas estive recentemente aqui na segunda, falando sobre astrologia, no curso de teosofia. Está audível aí atrás? Me parece que o som está um pouco baixo ou não? Não? Mas, ainda ontem, nós estávamos estudando um texto do Siriran, que falava do campo e do observador, né? O campo, ele é de suma importância, mas mais importante é aquele que compreende o campo, né? Aquele que observa. E dentro desta visão, o campo ele pode ser a vida, e o observador, nós que trilhamos a vida, né? Mas para trilharmos a vida, precisamos conhecer o campo. Esse aforismo ele pode ser aplicado também sob a ótica de que o campo somos nós próprios, e o observador é o nosso ser supremo, né? O nosso eu superior. O objetivo da observação do campo, ele tem que ser traduzido em ações, em obras, porque de nada resultará a observação puramente intelectiva. Então, a gente estava até debatendo sobre a importância da mente, né, do intelecto, no contexto da espiritualidade. Obviamente, a teosofia ela estimula o processo de esvaziamento da mente, né? Só que, paradoxalmente, é um instrumento que nós temos para lidar com a vida, né? Então, isso cabe a cada um fazer esta conciliação do paradoxo, né? Vivemos no mundo mental, portanto é o instrumento que nós temos, mas que temos que fazer a síntese da vivência para que possamos compreender o significado da vida. Por que eu estou dizendo isso, né? Se nós não compreendermos da onde viemos, pouca informação nós teremos para sabermos o que estamos fazendo aqui e agora. E se nós não tivermos essa referência, se torna difícil projetarmos a nossa caminhada futura. E uma forma de conhecermos da onde viemos, talvez não enquanto espíritos, mas enquanto seres humanos, é estudando história, né? E a história não necessariamente é a história ensinada pela escola, né? Pela linha somente acadêmica. Nós temos que ter mentes abertas no sentido de conjecturarmos possibilidades que fogem à linha meramente de observação acadêmica, ainda que sejam fontes fidedignas na exposição, por exemplo, por pensadores do passado, que muitas vezes não tinham registro, como nós vamos ver aqui. Registros factuais, mas relatavam, digamos, histórias orais, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é pegar esses elementos aparentemente desconexos, mas dentro de um caleidoscópio, de um mosaico, tentarmos fazer uma tessitura desses diferentes aspectos e tentarmos mostrar a importância do Brasil dentro do contexto do desenvolvimento humano. Isso que vai ser apresentado aqui é uma tese, não minha, né, mas é uma conjectura, que é possível, eu acredito que seja verdade, mas é uma possibilidade de tentarmos, inclusive, juntos aqui, tentar descobrir se é factível ou não essa linha de abordagem. Ok? Então vamos
fazer a apresentação aqui. Acho que precisa ligar o Data Show. Eu esqueci como se liga isso, né? Esse Data Show nós compramos não faz muito tempo, mas como a tecnologia ela anda a passos largos, eu acho que ele está um pouco obsoleto, né? Mas eu acho que ele consegue ainda apresentar. Bom, então o que nós vamos falar é do templo. Entendemos o que significa o templo, como ele foi concebido, né? O Graal e o Brasil. Mas antes de falarmos do templo, vamos fazer uma digressão bastante grande aqui sobre a questão humana, né? Do surgimento da Terra e da própria humanidade. Aqui está uma bibliografia que eu utilizei para essa palestra. Então nós temos aqui inicialmente as vidas de Plutarco. Plutarco Sertório foi um general e cônsul romano que viveu por volta de 150 anos antes de Cristo. Ele dominou aquela região da Ibéria, né? E ele escreveu uma obra de fôlego chamada As Vidas de Plutarco. Então é uma alusão como se ele tivesse vivido em eras passadas, naturalmente baseado em fontes históricas, e ele projeta ele próprio como um personagem dentro dessas histórias. Quer dizer, não é um livro histórico, mas ele demonstra uma linha histórica que é interessante ser abordada aqui para a nossa análise. A gente recorre também à Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo, conhecido também como Diodoro da Sicília. Sículo é Sicília, né? É um historiador grego, contemporâneo de César, amigo de próprio César. Ele escreve uma obra que é a Biblioteca Universal, tem 40 volumes. Desses 40 volumes, apenas 15 chegaram até os nossos dias. Os outros se perderam ou tem alguns fragmentos desses livros. É interessante considerar o Diodoro porque ele viveu parte da sua vida, acho que 2 ou 3 anos, no Egito. E a gente sabe que naquela época o centro do Egito era Alexandria. E é muito provável que ele tenha tido contato com os livros da Biblioteca de Alexandria. Ele é tido como um excelente compilador, mas um mau historiador, porque ele não faz uma análise crítica sobre os textos que ele conseguiu reunir, né? Mas é uma fonte muito interessante histórica, né? Tem outros historiadores, ele faz alusão também a Homero. Homero não está citado aqui, mas Homero falava de Troia, né? Troia era sempre tida como uma lenda, né? E Troia foi descoberta em 1870 por um arqueólogo alemão e desmistificou aquela questão de que era um mito, né? Troia realmente existiu. Histórias do Judeu no Brasil, é um autor de Manaus, de 1876, Onfroy de Thoron. Fenícios no Brasil é de um austríaco que viveu no Brasil fazendo pesquisa, em 1828. Os Templários é um livro mais recente, que conta com muito detalhe histórico a questão das cruzadas e da criação dos Templários, né? Que é fundamental também nessa composição da linha histórica
que vem combinar com o Brasil. E este livro que o Dorival me presenteou é um livro bastante volumoso, Cristóvão Colombo, agente secreto do rei Dom João II. Aparentemente esse título é um pouco bombástico, né? O livro é excelente, é um livro histórico de uma pesquisa de vida, né? Talvez o título mais apropriado seria Cristóvão Colombo, a história não contada, alguma coisa assim, que ele teria um apelo muito maior. Mas é um livro que não tem edição brasileira, mas eu acho que pode ser encontrado. Os demais livros, eu tenho alguns, né? Fenícios no Brasil e História eu tenho aqui em meio digital. A Biblioteca Histórica, embora esteja estampado em português, eu não conheço edição portuguesa. O que se tem é edição espanhola na internet, mas não dá para baixar. São textos que podem ser visitados. Bom, aqui a gente faz uma alusão à geração da vida, né? Aqui a foto de cima é um útero sendo fertilizado. Mas a terra, imaginemos como na figura que nós vimos lá daquela mulher deitada na areia, sendo ungida pela água, né? A água geradora da vida. A terra é um grande útero, né? É o útero que foi inseminado pela primeira vez a vida. Esotericamente é tido o Planalto Central como o local mais antigo da Terra. Alguém já ouviu falar disso? Bom, de qualquer forma, o local que sedimentou ou que se solidificou pela primeira vez, ele tem uma importância vital para a humanidade. Vocês concordam? A Terra inicialmente era ígnea, era lava, ela não tinha consistência sólida. Mas com o processo de resfriamento, houve se não apenas mas alguns locais do mundo em que começou esse processo de solidificação. Isso daí é um ponto de partida vital para a vida, onde se estabilizou a matéria, ali criou-se o celeiro para a fermentação da vida, ainda que seja uma bactéria, né? Bom, este ponto, ele é interessante porque há muito tempo, isso em 99, saiu na Super Interessante, é uma revista que tinha, acho que não existe mais, né? As boas revistas estão sendo estão morrendo, né? Em função da própria internet, mas essa não é uma revista super interessante. Tem ainda? Galileu, enfim, né? Mas essa matéria, O Eterno Viajante, ela falava dessa condição, né, que corrobora essa assertiva, né, essa máxima de que o Planalto Central é a terra de origem da humanidade. Então, aqui eu destaco esse texto, não vamos ler todo, naturalmente, né? Água para todo lado. Os primeiros pedacinhos de terra seca começaram a se formar há 3 bilhões e meio de anos. Nós sabemos que o Sol tem 4 bilhões e meio de anos. Ele está exatamente no ponto central, né, da sua trajetória até o final, né, o ponto axial da curva de vida, né? Então, portanto, a Terra ela foi feita da mesma geração proto-estelar, né? Ela tem mais ou menos a mesma datação. Mas até que se solidificasse, levou um bom tempo. Então, 3 bilhões e meio de anos foi quando começou esse processo. Como resultado do acúmulo de lava que jorrava de vulcões submarinos. Eram minúsculas ilhas no oceano fumegante e com cheiro de ovo podre,
por causa do enxofre expelido. Foi nessa época que surgiram os primeiros seres vivos, micróbios, de uma só célula. Por volta de 2 bilhões de anos atrás, existiam 3 microcontinentes, Ártica, Atlântida e Ur. Já havia migalhas do atual território brasileiro na Atlântida. Entre elas, a região rica em minérios do quadrilátero ferrífero, uma foto que eu não tenho aqui, mas em Minas Gerais. Então, a ciência, ela comprovou geologicamente este fato que era já aventado, né? Sobre a terra brasileira, é a mais antiga que existe no mundo, com uma particularidade: é uma terra que nunca afundou, ela sempre esteve na superfície. Esse é um outro fator importante. Então, aqui nós temos uma foto, um diagrama, né? Um mapa da Atlântida, seria o sul da Atlântida, né? O que permanece, vocês observam que boa parte da Atlântida não existe mais, né? A gente faz também uma alusão aos celtas. Bom, depois de estabelecida a raça humana, isso a gente pode constatar no estudo de cosmogênese e antropogênese principalmente, nós tivemos as raças consideradas raízes, né? Entendendo-se que raça e subraça não são etnias, e sim civilizações. Mas a quarta raça, que foi a Atlante, ela gerou a raça ariana. É dito que nós estamos na quinta subraça ariana. Está para surgir a sexta subraça ariana. A quinta subraça ariana é a teutônica, razão pela qual os nórdicos, né, os alemães, se consideravam superiores às demais. Mas todas são arianas. Isso foi uma interpretação equivocada sobre essa questão racial, né? Mas a anterior a ela foram celtas. É dito pela teosofia que todas essas raças foram processos migratórios que vieram da Índia, né? Assim como os celtas. Outras subraças, elas foram ficando pelo caminho, né? Como os irânios, que ocuparam o Afeganistão. Embora isso sejam teses, né? A gente não pode afirmar isso. Quer dizer, são conjecturas dentro da linha do estudo teosófico. Mas é sabido com uma certa propriedade que os celtas, eles passaram naturalmente pela Ásia Central, pelo Oriente Médio, e por onde eles passavam, eles iam fundando cidades com o radical galo, né? Já que os gauleses, né, os celtas, o símbolo é o galo, né? Então, a Galileia, por exemplo, é um local fundada pelos gauleses. Na Romênia também tem a Gália francesa, né? E assim como também a Galícia espanhola, né? Porto, Gália, que vem a ser as terras lusitanas, né? Então, são todos povos celtas. Eles tinham uma fixação pelo oeste, pelo ocidente, né? Nesse processo migratório, paulatinamente, eles iam avançando sempre para o ocidente, até que eles encontraram o mar Atlântico, e dali não podiam mais seguir por razões óbvias. Mas eles chegaram a ocupar, por exemplo, a Grã-Bretanha, o país de Gales, portanto celta, a Irlanda e a Escócia, né? São todos membros da mesma etnia celta, né? São raças primas, o português e o irlandês, assim como o holandês, né? Isso está registrado até em algumas músicas e instrumentos musicais, né? Como a gaita de fole é também um instrumento tocado na Galícia espanhola. O Cláudio Kroll, que deu palestra aqui há muitos anos, há mais de 10 anos atrás, você se recorda, né?
Lembra dele, né? Cláudio Quintino Clau, né? Amigo do Carlos Barbosa. O Carlos Barbosa, ele era um conhecedor profundo também. Não é, né? Está lá em Florianópolis, sobre esse universo céltico, né? E muito que a gente sabe também foi transmitido por ele em palestras. Mas a tônica é justamente essa. Esse é o site do Cláudio, também está disponível para quem quiser, é um site muito interessante para pesquisa, né? Então, aqui demonstra o processo migratório onde eles se estabeleceram. Ok? Bom, é dito que em 4.000 anos antes de Cristo, existia um povo chamado Cário. Ele sai da Mesopotâmia e ocupa a Ásia Central, quer dizer, toda aquela região do Mar Egeu, onde hoje é a Turquia, né? Onde tem própria Troia, né? Assim como a cidade de Éfeso, uma região muito antiga. Esses cários, eles, assim como os caldeus, né? Eles são caldeus, eles foram os primeiros a estabelecer a escrita. Era escrita cuneiforme. Em cima tem uma alusão de uma pedra com essas inscrições, que era escrita cária. Os cários, eles têm uma pedra no Museu de Londres que tem a seguinte inscrição: Jar Urgana Gad Te Sumer Muru. Essa é a língua cária. As línguas, mesmo as línguas europeias, com exceção da basca, todas elas têm uma origem comum, né? Indo-europeia, né? Então ela tem raízes sânscritas, né? Mas esta língua cária, ela deu origem a determinadas palavras em outras línguas, né? Jar significa senhor, rei. Urgana é o nome do rei. São as leis de Urgana. H de bom, belo, majestoso, plural, o T é plural, mas dentro do contexto aqui eu não sei traduzir, mas Sumer, chefe espiritual, e Muru é construtor. Isso deu origem a outros termos, como por exemplo Shah em persa, Czar, ou próprio César, vem de Jar. Agathos, em grego, talvez até a palavra ágape. Et, ou te em latim, é plural. Murus e murari em latim, e Mauer em alemão, significa construtor. Aí nós temos, numa outra língua, esses mesmos radicais: Jara, senhores; Acatu, boa semente, mundo melhor; Ité, plural; Sumé, sacerdote; Muro, mestre de obras. Vocês sabem que língua é essa? Alguém se aventura? Tupi-Guarani. Tabajara, a Taba dos senhores, né? É a moradia central da... né? Acatu é próprio Tupi, né? Ita, Ité; Sumé, sacerdote; e Cara, Muru, né? Cara, para os índios, né? É homem branco, né? Muru, quer dizer, construtor branco. A língua Tupi-Guarani é Nhenhen Catu. Fogos de artifício. Também, né?
Interessante é que o Deus para os cários era Pan, né? Tus, em cário, significa incenso ou adoração, né? Então, Tus, Pan, é adoração a Deus, né? E, coincidentemente, em Tupi, Tupã, né? Tupã Queritã, terra da Mãe de Deus, Nossa Senhora. É a contraparte feminina da deidade. É interessante, Padre Antônio Vieira, ele comenta o seguinte: os índios, quando encontravam os jesuítas que se vestiam de preto, né, de negro, eles chamavam de Abuna. Isso despertou uma surpresa muito grande, porque Abuna é o nome que se dá ao sacerdote maronita ou até da linhagem ortodoxa, né? Inclusive ele é até título. Abuna significa padre que veste negro, e é a mesma expressão, exatamente a mesma expressão usada pelos índios. Os cários, eles tinham essa vestimenta também para os sacerdotes, né? Então esse Abuna possivelmente seja um radical cário que deu origem à língua chamada siríaca, né? Ou melhor, o aramaico, e do aramaico para o siríaco, que é uma língua morta, mas que influenciou muito o árabe, inclusive, né? Aqui, qualquer observação a tentativa é descobrirmos em conjunto essas questões, né? Até para não me deixar muito isolado na viagem, né? Bom, a tese que é defendida é que os cários, nesse processo migratório, eles tiveram um estreito contato com os fenícios, né? Os fenícios eram conhecidos navegadores, né? Desbravadores não dos 7 mares, mas de vários mares, né? Eles fundaram diferentes entrepostos comerciais, né? O fenício, ele não tinha objetivo de ocupação militar ou qualquer prática de ocupação militar ou territorial. A ocupação que eles queriam fazer era através do comércio, né? E eles fundam diferentes cidades. Por exemplo, a cidade de Lisboa foi fundada pelos fenícios, né? É tida como a capital mais antiga da Europa. Talvez não seja a cidade mais antiga, mas porque eles fundaram outras cidades que permanecem hoje com outros nomes, né? Mas Lisboa é Porto Bom, né? Já que fica ao longo do Tejo. Então, aquela terra de Lisboa já é muito antiga e, naturalmente, os celtas que lá já existiam os lusitanos, isso muito posteriormente, não se dá para precisar, porque a tese da entrada dos celtas nessa região foi mais tardia, não se remonta a 1000 anos atrás, mas era uma região ocupada, né? Talvez os celtas pioneiros já tinham chegado lá, né? Não dá para saber. Mas a tese é que, juntamente com os fenícios, os cários teriam feito essa travessia do Estreito de Gibraltar e avançado o mar adentro e chegado na região das Caraíbas, né? Caraíbas também tem elemento cário, né? Eram ilhas, Antilhas, né? Pequenas ilhas, ou sejam, pequenas ilhas da Atlântida, Atlantílias, que estavam num processo de afundamento. E eles fizeram
segundo essa tese, o traslado desses índios para a América do Sul, entrando pela Venezuela, onde fundaram a cidade de Caracas, né? Cara. Né? Posteriormente, o processo de viagens era frequente dos fenícios para cá. Então, de 1080 a 1050 foram trazidos etruscos, tirrenos. De 940 a 900, a migração dos tupis, ou seja, esses índios que habitavam as Antilhas, que foram introduzidos por Caracas, eles foram paulatinamente ocupando toda a costa brasileira. Já existiam índios aqui, que eram os tapuias, que não são dessa etnia. Esses tapuias, eles foram sendo afastados, esses são ferozes. O tupi não, ele tem uma índole amistosa. Mas eu não sei como se conseguiu fazer com que os tapuias se confinassem no interior, no sertão. E os tupis se assentaram em todo o litoral, de norte a sul, da terra que hoje é o Brasil. Bom, mas aconteceu no ano 1000, nós estamos falando de 1100, né? Quer dizer, a primeira viagem. Aconteceu um fato muito importante, que é narrada por Homero, que até então eu havia dito era tida como um mito, uma história. É a Guerra de Troia, né? É interessante observar que a Grécia sempre teve interesse na Ásia, e a recíproca verdadeira. Tanto é que as guerras travadas naquela região se estenderam por muito tempo, né? A Pérsia com os gregos, isso é relatado bastante pela história até recente, por filmes e tudo mais, né? Mas ali, por que é uma região estratégica? Porque é uma cabeça de ponte, né? Tem o Estreito de Bósforo, que é uma ponte natural para se fazer a travessia, senão você tem que enfrentar o mar. Existiam embarcações, mas as embarcações eram rechaçadas, porque elas não tinham um número muito grande de ocupantes, né? Já que a força de ocupação era feita pela guerra campal, né? Ocupação pela força bruta. Bom, não vamos nos alongar, mas os gregos eram constituídos por 50 povos, né? E os troianos tinham os cários, pelasgos, fenícios, hebreus e mais 30 povos, incluindo aí as Amazonas, que até então também era tido como mito, mas já se comprovou da existência das Amazonas. Até herdeira genética, né? Tem um documentário do Discovery que passou há algum tempo atrás que é muito interessante, né? Eles fazem o rastreamento de informação de menina que exime a Amazonas, né? E pelo DNA eles comprovam que ela surgiu dessa origem, que é tida como as Amazonas. Só para dizer que a história, ela precisa ser recontada, né? A história acadêmica, ela sempre é contada considerando a versão de quem venceu, né? Bom, essa disputa naturalmente Troia foi vencida, né? Não precisa dizer. Mas essa disputa territorial, ela sempre incitou um ódio muito latente entre esses povos, né? Eu vou me adiantar um pouco, mas, por exemplo, quando Alexandre o Grande ele faz o processo de invasão, ele chega até a Índia, né? Ele praticamente domina
boa parte do mundo conhecido, ele ao adentrar em Tur era a capital da Fenícia, ele acaba com a cidade, ele dizima tudo e a todos. Tanto é que a família real, ela se transfere para uma outra cidade no norte da África, que é Cartago, né? Mas, voltando um pouco aqui na narrativa, a Bíblia, por exemplo, é uma referência histórica interessante. Então, ainda no Velho Testamento, em 1 Reis 9, 26 a 28, é dito o seguinte: também o rei Salomão fez uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irã mandou com aquela frota, em companhia dos servos de Salomão, os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, os quais foram ao Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Aqui é a mina de rei Salomão, as minas do rei Salomão, que se procura sem êxito, né? Estaria na Etiópia, enfim. Mas tudo indica que as minas do rei Salomão talvez estivessem em terras brasílias, né? É interessante porque o Amazonas, o rio Amazonas, que leva o nome das Amazonas, né? Portanto, é um nome atribuído mais recentemente. Mas ele é formado por dois rios, que é o nome de uma dupla, né? Sertaneja, Rio Negro e Solimões, né? Mas por que tem esse nome de Solimões? Era uma tribo indígena que lá vivia. E Solimões é uma corruptela do nome Salomão, né? Talvez fosse uma homenagem ao rei Salomão, mas Solimões não é um nome indígena, né? O fato é o seguinte: o que existe de inscrições etruscas, por exemplo, a cerâmica Marajoara, obrigado. Marajoara, ela é cheia de elementos etruscos. E é uma cerâmica já fabricada há centenas de anos, portanto, antes da história europeia chegar às nossas paragens, né? É registrado que tem mais de 5.000 inscrições, entre inscrições do hebreu antigo, da língua fenícia, etrusca, aqui no Brasil, né? A aliança de Davi e Salomão é inconteste, isso também está na Bíblia. A própria construção do templo foi obra de Irã Abife. O rei de Ur chamava-se Irã, mas ele tinha um maior arquiteto, né? Conhecido da época, que construiu o templo do rei Salomão, né? O Itma. Irã Abife, para os maçons, ele é uma figura muito querida. Agora vamos fazer uma digressão sobre o templo. O que é o templo do rei Salomão? Podemos retroceder a Abraão, né? Abraão e Sara. É interessante até fazer uma outra digressão dentro da digressão. Abraão e Sara. Se nós formos pegar a divindade Brahma, a esposa de Brahma é Sarai, né? Ou melhor, é Sarasvati. Sarai é a esposa de Abraão. Ela muda de nome para conceber o filho, né? É Abraão e Sarai. Muito
estranha essa semelhança, né? Então, conjectura-se que Abraão foi uma dissidência brahmane. É tido como que ele teria vindo de Ur, da Mesopotâmia, portanto, terras orientais, né? E feito a ocupação de Canaã. Ele tem um primeiro filho, que é Ismael, com Agar, que é uma serva árabe. Sara, depois de trocar o nome, ela concebe o Isaac, aos 90 anos. Ismael, juntamente com Agar, é expulsa de Canaã, vai para o deserto, e lá se estabelece o primeiro patriarcado, né? Aí tem Isaac, Jacó. Jacó tem os seus filhos. O mais novo é José. José é vendido pelos irmãos para mercadores egípcios. Ele é levado ao Egito como escravo, mas ele se revela um escriba, já que ele era muito culto e inteligente. Se torna um primeiro-ministro, vamos dizer assim, do governo. Interpreta o sonho do faraó, das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, como sendo as 7 vacas magras seria um grande período de seca, que assolaria toda a região. Portanto, ele, como administrador e com o aval do próprio faraó, faz todo um trabalho preventivo de plantio e armazenamento de grãos que poderiam fazer a sustentabilidade dos 7 anos de seca. Essa região, ela acaba sendo uma referência para todos os povos da região, e o povo hebreu acaba se transferindo no processo migratório para o Egito, e isso é contado pela Bíblia, né? E se estabelece no Egito e fica cativo durante muitos anos, até que surge uma outra figura importante, que é Moisés, que a tudo indica que era filha da princesa, portanto, neto de um faraó, príncipe também, primogênito, já que o faraó teve filhos depois, né? Mas o fato é que tem toda aquela disputa e Moisés leva o povo, já tido como escolhido, de volta à terra prometida, que é Canaã. Neste processo, que leva 40 anos, ele tem a revelação das tábuas, que são os 10 mandamentos, e manda construir uma arca para acolher as tábuas da lei mosaica. Essa arca é chamada Arca da Aliança. Ele não chega a ver Canaã, ele morre. Josué dá a sequência de guerras, inclusive de ocupação, até se estabelecer definitivamente no local de Canaã. Principalmente num ponto central que é chamado Monte Moriá. Monte Moriá é a montanha onde Abrão teria que matar o seu filho Isaque. Era uma pedra de imolação sacrificial, né? Muito bem. Os judeus, os hebreus se estabelecem nessa região, até que o primeiro rei, depois de Saul, é Davi. E Davi tinha um sonho de construir o templo para abrigar a Arca da Aliança, que vai ser concretizado por Salomão, seu filho. Muito bem, esse templo
ele tem uma representatividade muito grande, tanto para a questão esotérica como para aquilo que é chamado de construtores, né? O templo ele tem que ser visto não como o templo físico, mas sim o nosso próprio ser, né? Então, quando nós havíamos mencionado do campo e do observador, né? O campo ele é o templo. Nós precisamos conhecer o nosso templo. Mas alegoricamente ele é representado por uma edificação física, né? Geometricamente divina, que acolhia uma escola de iniciação, assim como eles aprenderam no Egito. O Egito também tem essa representatividade. Razão pela qual a maçonaria, não histórica, mas a especulativa, ela remonta a sua origem à própria maçonaria, ao próprio Egito. O próprio Egito é o templo hebreu. Não que lá tivesse rotulado, né? Templo maçônico, mas a máxima é a mesma. Então, o templo, ele assumiu esta função de abrigar a tábua da lei. Esse templo, posteriormente, é destruído, ele é erigido por volta de 1000, no ano de 585, se não me falha a memória, Nabucodonosor faz a invasão e leva o povo novamente para a Babilônia como escravo. E o templo é destruído. Os judeus voltam, os hebreus voltam e reconstroem o templo em 515. É o segundo templo. Esse templo, com o passar do tempo, ele acaba sendo demolido e reconstruído por Herodes o Grande, por volta do ano de 40 a.C. Então, o templo magnífico, que se assemelha ao templo aqui do Edir Macedo, quando ele fala o templo de Salomão, esse templo não é de Salomão. O templo de Salomão é aquele de 1000 anos atrás. Este é réplica do terceiro templo, é o templo de Herodes, não é o templo de Salomão. Esse templo de Herodes, até pela própria profecia de Jesus, que o templo poderia ser destruído, seria destruído, né? Em poucos dias, e realmente acontece. Os judeus entram numa rota de colisão contra o regime dominante, que era romano, e no ano de 70 existe a destruição definitiva por Tito, um general filho de Vespasiano, que era o imperador. Depois ele se torna imperador. A destruição total do templo, e resta apenas a muralha das lamentações, o muro das lamentações. É interessante, isso é história, né? Observar que ele destrói um templo, apesar de ser do Herodes, é um templo sagrado. E com a pilhagem ele constrói um outro templo em Roma, em homenagem à morte, que é o Coliseu. Este é o espírito romano. Bom, e aí acontece a diáspora. A diáspora é a dispersão dos judeus pelo mundo. Principalmente ocupam a região europeia, ibérica e França, né? O judeu ibérico, né? Espanhol, o português, ele é conhecido como serfadita, ou serafim. Bom, é uma pequena digressão, mas para a gente compreender a história do templo.
Plutarco, ele faz a seguinte colocação nos seus livros. Como o vento amainou, ele partiu e introduzem-se algumas ilhas dispersas que não tinham água. Me parece que são ilhas áridas, né, da costa ou do próprio Mediterrâneo, né? Deixando-as e passando pelo Estreito de Gades. O Estreito de Gades é o Estreito de Gibraltar. Isso daqui é uma ficção, uma obra de ficção. Plutarco são as vidas de Plutarco. Mas para ele escrever isso, ele se baseou num relato histórico, né? Ele tocou em partes na Península Ibérica sobre o direito que se encontram fora do estreito, um pouco além das bocas da Bética. Bética é a região da Ibérica, né? Que deságua no Oceano Atlântico, e deu o nome às partes da Ibéria. Lá ele caiu com alguns marinheiros que tinham regressado de uma viagem às ilhas do Atlântico, que são em número de 2, separados por um canal muito estreito e 10 mil estádios a partir da costa da Líbia, e são chamadas Ilhas Abençoadas. Essas ilhas têm apenas chuvas moderadas, mas geralmente elas desfrutam da brisa suave que traz orvalho, pois elas têm um solo rico e fértil, adaptado para o cultivo arável e de plantio, mas também produzir frutos espontaneamente, suficiente em quantidade e qualidade para manter sem trabalho e problemas uma população com facilidade. O ar da ilha é agradável, devido à temperatura das estações do ano e à leveza das mudanças, pois os ventos que sopram a partir de nossa parte do mundo, a partir do norte e leste, devido à grande distância, se dispersam. Bom, enfim, ele dá umas características de uma ilha que não tem no Atlântico, né? Você pode conjecturar. A ilha são as Canárias, não são as Canárias. As Canárias não têm essas características. A Canária tem muita aridez, é vulcânica. A Ilha da Madeira também não corresponde a isso, né? Que ilha seria essa? Aqui Diodoro Sículo, eu vou pegar o texto original. Nós temos 9h05, eu tenho que acelerar. Até que horas? 9h30? Tenho que acelerar um pouquinho, mas a gente chega lá. Então esse é o texto em espanhol do 5º livro, capítulo 19 e 20 de Diodoro. Diodoro, lembrando, é aquele que fez as compilações. Da onde ele obteve esta referência, essa informação, não dá para saber, mas possivelmente nas suas pesquisas em Biblioteca de Alexandria e em outras. É sabido também que a Sicília sempre foi um polo cultural, de convergência de várias etnias, várias culturas. Então, era um ponto efervescente da cultura humana. Então, La Isla Afortunada. Quer dizer, é uma história muito parecida com a do Plutarco. Então, dado que temos tratado das ilhas situadas, aí a Marília pode ajudar no espanhol. Além das colunas de Hércules, nos referimos agora às que se encontram no oceano, situado frente à Líbia. Em alto mar, tem uma ilha de considerável extensão. Ao encontrar-se no oceano, no ocidente, dista da Líbia alguns dias de navegação. Tem uma terra fértil, sendo em grande parte montanhosa, e outra não, pequena, uma planície de extraordinária beleza. É isso, Marília? Né? Está
coberta por rios navegáveis que a regam, irrigam, né? E possui muitos parques com plantações de todos os tipos de árvores e um grande número de jardins atravessados por correntes de água doce. Isso não corresponde a ilhas atlânticas, né? Como a Ilha da Madeira, por exemplo. Nela tem, assim, vilas luxuosamente construídas, e os jardins são identificados com um entorno florido para celebrar banquetes, e os habitantes se entretêm durante a estação do verão, pois a terra proporciona generosamente tudo que contribui, né? Todo o desfruto e o luxo, né? A zona montanhosa tem espessos bosques de grande extensão, árvores frutíferas de todas as classes. Bom, enfim, aqui ele vai traçando aqui tem caça abundante de animais e feras de todas as classes, né? Mas em frente à Líbia, que é Chipre? Não, Chipre é no... Só na testa do mar, em frente à Líbia? Mas... Frente, eu estou olhando de frente mesmo. Ou à frente? À frente, né? À frente. Ele diz que passa o Estreito de Gibraltar, né? Aí, o capítulo... estranho. O capítulo 20, ele diz o seguinte, aqui, os fenícios Diodório e Sículo, os fenícios e a exploração do oceano, fundação de Cádiz. A Cádiz foi a primeira cidade europeia, mas Lisboa é a primeira capital, né? Chegam à Ilha Afortunada. Nos tempos antigos, esta ilha permanecia sem ser descoberta por estar alojada numa terra habitada, né? Mas logo foi descoberta devido à causa seguinte: os fenícios, que desde antigamente navegavam sem cessar, sem cessar a causa de suas atividades comerciais, fundaram muitas colônias na Líbia. A Líbia... Como? A Líbia é o norte da África. Não tinha Marrocos, Etiópia não, Etiópia é do outro lado, Argélia, né? Era tudo Líbia. Era tido como Líbia. Mas eu entendi que você está falando à frente da Líbia, né? Mas a Líbia pegava também a Líbia Atlântica, né? Bom, aí ele fala, interessante aqui, né? Dado que suas empresas tiveram êxito de acordo com suas expectativas, amealharam grandes riquezas e decidiram navegar além das colunas de Hércules, né? Ao mar que chama o oceano. Em primeiro lugar, o mesmo estreito aonde estavam as colunas, na costa da Europa, fundaram uma cidade Gatira, né? Ou seja, Gades, né? E essa cidade construíram edifícios adequando a natureza de um lugar suntuoso e um templo a Hércules, né? Instituiu magníficos sacrifícios, tal, mas assim, vamos um pouco mais adiante. Assim, pois, os fenícios, explorando a costa situada mais além das colunas e navegando ao largo da Líbia, devido ao motivo mencionado, foram levados por fortes ventos a uma distância através do oceano. Depois de estar expostos à tempestade durante muitos dias,
Ou seja, a ilha foi descoberta ao acaso, né? Lembra a história de Cabral. Aí ele tece comentários e tal, e teria sido um local de refúgio dos fenícios. Eles não indicavam qual era a rota, só eles conheciam. Voltando lá ao nosso fio condutor. Esse daqui tem uma vaga lembrança. Bom, uma outra referência que a gente pode encontrar também na embaixada, no site da Embaixada do Líbano, tem um destaque aqui muito afetuoso, né, a essa questão dos fenícios no Brasil, né? Então, Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetabaal, e essa inscrição, ela foi encontrada no Brasil, também está na Pedra da Gávea, né? Badesir reinou na Fenícia de 855 a 850, e o seu pai reinara em 887 a 856. Na história fenícia, esse rei ele desaparece. Ele não... O Badesir, né? Mas ele reaparece aqui nessas inscrições aqui no Brasil. A Pedra da Gávea é uma pedra que tem no Rio. Alguns céticos, né, afirmam que essas inscrições, que elas são altas, elas têm metros, né? São formações provocadas por erosão de chuva, né? Mas a chuva é inteligente, né? Eles argumentam que a inscrição está numa língua fenícia mais moderna, que não corresponde à época, né? Bom, mas esses que sustentam essa linha também não conseguem explicar quem teria feito, porque essas inscrições foram descobertas depois da vinda da família real para o Brasil. Então, alguém muito como os nossos pichadores, né, talvez tenha ido lá só para provocar celeumas, né, e teve o trabalho de não pichar, mas de esculpir, né? Então, não tem resposta plausível. Me parece que é mais factível que tenha sido realmente feita por fenício e teria sido um túmulo que precisa ser explorado, né? Bom, essa é uma das provas cabais, né, na minha opinião, de que os fenícios realmente tiveram aqui. Além da prova linguística, como nós já vimos. Agora vamos voltar um pouco lá, 1000 anos antes de Cristo. Em Jeremias, em 11, diz o seguinte: que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: ouvi a minha voz e fazei conforme a tudo que vos mando, assim vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Para que eu confirme o juramento que fiz a vossos pais e dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Proclama todas essas palavras à cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi a palavra desse pacto e cumpri-as. O fato é o seguinte: tanto na tradição dos hebreus, existia uma terra que seria a terra que verteria leite e mel, é a terra prometida. E já falamos, no período que os hebreus ficaram na Mesopotâmia, na Babilônia, Daniel, ele era tido como um bom interpretador de sonho, e o Nabucodonosor teve um sonho muito difícil de ser revelado, né,
o real significado. E todos os que o cercavam, principalmente astrólogos, né, se não satisfizesse o significado real do sonho, eram decapitados, né? E Daniel, como ele tinha essa reputação de ser um profeta, ele é chamado a Nabucodonosor e é apresentado o sonho. E ele, naturalmente, estava no fio da navalha, né? Então, o sonho diz o seguinte, isso está em Daniel 2. Ó rei, tu tiveste uma visão, eis que uma grande e enorme estátua se levanta diante de ti. Daniel era vivo, né? Tinha a cabeça de ouro e peito e os braços de prata, o ventre e as ancas de bronze, as pernas de ferro, os pés metade de ferro e metade de barro. Uma pedra se desprendeu da montanha e veio bater nos seus pés, e lhos esmigalhou. A pedra que tinha embatido contra a estátua transformou-se numa alta montanha que encheu toda a terra. Esse era o sonho do rei, a interpretação dele. Cabeça de ouro fino é o seu reino. Ora, quem não quer ouvir isso? Peito e braços de prata é o reino menor que o anterior. Lembrando que Nabucodonosor, que até ensejou a libertação dos hebreus, foi a derrota para os persas, né? Para Ciro. Então, portanto, seria o reino de Ciro. Mas até então, no momento do sonho, ele não sabia que iria ser derrotado. Ventre e ancas de bronze, reino dominante. Pernas de ferros, pés metade de ferro, metade de argila, reino forte e frágil, simultaneamente pedra. E o quinto, reino soberano e infinito. Então, esse reino soberano e infinito também é uma profecia da terra prometida, né? Onde verterá leite e mel. Mas ele vai além. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Bom, eu vou pular um pouco aqui em função... Bom, eu não posso pular essa parte, que essa é importante. Em 1099 é conflagrada a primeira cruzada. Não vou tecer maiores comentários em função do adiantado da hora. Mas é estabelecido, depois da invasão dos francos pelas diferentes cidades do Oriente Médio, a ocupação de Jerusalém. E lá se estabelece o reino franco de Jerusalém. Esse é um capítulo muito triste da história da humanidade, né? Mas, enfim, a história é escrita por sangue, mas não sem propósito. Desse período é criado também uma dissidência dos beneditinos, uma ordem que não existe mais, era a ordem cisterciense, que a vida dos beneditinos estava muito frouxa, vamos dizer assim, né? Muito vinho, muita comida, e eles tinham uma ala mais austera que faz essa dissidência e funda praticamente 2 centros, saindo de Cluny. Cluny é a sede beneditina. Eu não falei da história beneditina porque isso é uma outra questão. Mas esses centros, eles se dividem basicamente em 2 grandes mosteiros, Citeaux e Clairvaux. Citeaux é dirigida por um abate saxão chamado Arres, não me recordo o prenome dele,
e Clairvaux é São Bernardo de Clairvaux, né? Ou para os portugueses, São Bernardo de Claraval, que tem um papel preponderante na formação do Estado de Portugal, do Estado e país de Portugal, que se dá nesta mesma época. Chega às mãos de de Ardes eu não estou me recordando, mas isso não vem ao caso. E de São Bernardo, um manuscrito em hebreu antigo, que teria sido obtido pela exploração dos primeiros cruzados que estavam em Jerusalém. Eles não sabem hebreu e dão para rabinos que estavam na França, né, fixados na França, para fazerem a tradução. Não se sabe, isso é história, isso é registro histórico, não se sabe o que estava escrito nesses manuscritos. Os manuscritos também se perderam. Mas a partir daí ele resolve mandar 8 cavaleiros para Jerusalém, sendo chefiados por Hugo de Payã. Chegam 1018 em Jerusalém, são recebidos por Balduíno II, já era o terceiro rei de Jerusalém, e o rei assenta esse grupo de cavaleiros ao lado do templo, mas já é um outro templo que foi construído naquele mesmo monte de Moriá, é o templo de Al-Aqsa, pelos muçulmanos. O templo do Domo Dourado, todos que está em pé até hoje. Então eles passaram a se chamar pobres cavaleiros de Cristo do reino do templo de Salomão, do templo do rei Salomão. Depois, pobres cavaleiros de Cristo de Salomão, pobres cavaleiros de Cristo do templo, e depois templários. Os templários, eles têm um papel preponderante na história, se tornam uma potência, mas, por incrível que pareça, eles se tornam muito ricos, banqueiros e grandes navegadores, assim como os fenícios, né? A Ordem do Templo é dissolvida em 1312, 1313. O tesouro dos templários até hoje é motivo de filmes, né? Mas o grande tesouro dos templários era o conhecimento que se tinha daquilo que foi descoberto nas catacumbas do Monte Moriá, onde existia o grande templo de Herodes e de Salomão. Com a dissolução da ordem, onde o último grão-mestre, o primeiro é o Hugo de Payã, o último é o Jacques de Molay, que é queimado vivo, a ordem é dispersa, existe uma bula papal para prender todos os templários, mas 3 reinos dão acolhida aos templários: Escócia, Inglaterra e Portugal. Os templários se tornam uma potência dentro de Portugal. Tomar é a sede templária em Portugal, né? Pois é, mas por um bom propósito, um bom motivo. Nesta época, o rei de Portugal é Dom Dinis. Ele começa a plantar as primeiras árvores que serão abatidas para a construção das naus 200 anos depois. É profecia ou informação? Vocês percebem a movimentação do conhecimento oculto, mas o conhecimento oculto ele pode ser dividido no oculto espiritual e oculto humano, né? Então, Portugal se torna uma grande potência marítima, funda a Escola de Sagres e se torna
a grande... Vamos avançar um pouco aqui. Consolidação de Portugal é 1128 a 1162. Afonso Henriques, essa é uma foto que está no Forte de São Jorge, em Lisboa. Aqui é a Al-Aqsa, o templo do Domo. Sagres, a escola de Sagres, que na realidade não é uma escola, né? Uma escola na acepção da palavra, né? É uma escola formada por notáveis, né? De diferentes áreas. Então existiam árabes, existiam judeus, enfim, a maior intelectualidade da época estava concentrada em Sagres. Seria um equivalente à NASA, vamos dizer assim. Né? Os grandes pensadores, os grandes matemáticos, geômetras, e, enfim, estavam dentro dessa égide. Né? Essas foram as conquistas portuguesas. Nesta época, Portugal, 25% da população era judia. 1/4 da população portuguesa era judia. Judeus convertidos, né? Novos cristãos. Por exemplo, João Gonçalves Arco, juntamente com Bartolomeu Perestrelo, descobriram a Ilha da Madeira e lá se estabeleceram. Gil Eanes, todos são serfaditas. Não vou me alongar aqui, mas vamos entrar na questão de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é sabido historicamente que ele foi casado com Felipa Muniz de Perestrelo. Também as duas famílias judias, convertidas. Só que ela morre, depois ele se casa com uma espanhola e tudo mais. Mas é sabido que Cristóvão Colombo era dessa estirpe da ordem. Veja, os templários, eles foram extirpados, né? Mas a ordem continuou. Eles tiveram um filho, Diogo Collor, que está enterrado na Ilha da Madeira. João Gonçalves Arco teve uma filha, Isabel Gonçalves Zarco. Isso é histórico também, que teve um filho com Diogo Afonso, com Dom Fernando Duque de Beja, mas não se casaram, era um filho ilegítimo, de nome Salvador Fernandes Arco. Então, a tese que é levantada por esse português, no livro Cristóvão Colombo, Espião de Dom João, né, ele faz alusão de que Cristóvão Colombo é o mesmo Salvador Fernandes Arco. E eu acho que ele tem toda a razão. Veja como Cristóvão Colombo nunca assinou o nome como Colombo. Nessa bula datada de 3 de maio de 93, apresenta em latim Dilectum Filium Cristóvão Colum, ou seja, meu dileto filho Cristóvão Colum, e não Colombo. A bula datada de 4 de maio de 94 repete o nome Colum, Cristófão Colum. Cristófão é composto por duas partes, Cristóvão sem a letra H, como se escreve em português, mais fon, que é a mesma antiga ou arcaica de vão, a forma, né? Antiga e arcaica de vão em português, com um tio por cima do O. Por isso, dessa combinação nasceu o nome que hoje se usa, Cristóvão. Então, o espanhol não tem tio, a não ser
a Galícia que usa, né? Mas essa é uma forma tipicamente portuguesa, Cristóvão. Em espanhol se usa o nome Cristóbal, Colón, não Colombo, derivado do nome que aparece na capa do livro dos privilégios, que é uma coletânea das propriedades e direitos oficiais que pertenciam ao navegador, cuja obra foi inspecionada pessoalmente por ele em 1502, antes de ser publicada na Espanha. Então ele deu aval a essa obra. Ele assinava dessa forma: X po Ferenc, ponto vírgula. 2 pontos em grego é colon. Em inglês também, colon são 2 pontos. Xpo em grego é Cristo. Ferenc deriva do latim ferro, ou seja, vão da ponte. Portanto, se juntarmos Cristo ao vão, criamos o nome Cristóvão. Ponto e vírgula, em grego é semicolon ou colon, como ainda hoje os gregos pronunciam. Então, vamos ver. Xpo, Ferenc, colon. Xpo, Cristo, vão, colon. Colon, 2 pontos, em hebreu é zarco. Ou seja, Cristo é o Salvador. Vão, Fernandes, zarco. Então, o Cristóvão Colombo, é Cristóvão Colon, mas ele assinava como, em grego, né? Cristóvão, Salvador Fernandes Zarco, que é o nome de batismo do próprio Cristóvão Colon, ou Colombo. Essa foto de baixo é uma estátua, né, que tem na cidade de Cuba. Cuba fica no Alentejo, onde ele nasceu. Por que um espanhol, ou um genovês, melhor dizendo, iria dar nome de uma cidade portuguesa que já existia na época a uma ilha? Não tem muito sentido, né? Outra coisa interessante, ele se oferece aos reis católicos, né? Fernando e Isabel, né? E as duras penas eles equipam 3 naus, né? Santa Maria, Pinta e Minha. Ele sai de Palos e faz a travessia. Sabia onde queria chegar. Faz o assentamento para a reivindicação para os reis espanhóis e volta aonde? A Palos? Ou outro porto da Espanha? Não. Ele volta a Lisboa. Isso é história, hein? Volta a Lisboa. À procura do rei. O rei estava além, num lugarejo além do Tejo, em Azambuja, e ele vai até lá. Dizem que o rei dá uma reprimenda nele, mas não passou da reprimenda. Não sei o porquê da reprimenda, não se sabe, mas ele sai dali com as naus e vai para a Espanha. E não é preso. Ué, se ele fosse um traidor, né? Não tem muito sentido. Essa é a história que não se conta. Essa é uma história verdadeira. Por que não se conta? Porque a história é contada pela cristandade. Como um judeu, apesar de convertido, de converso, poderia ter a honra de ter descoberto o novo mundo? O judeu não poderia ter esse privilégio, né? Então a história é contada de uma forma diferente. Mas o que eu quero deixar aqui é que houve uma ponte muito importante entre os templários que tinham o conhecimento deixado pelos fenícios, porque como os fenícios foram invadidos pelo exército de Alexandre o Grande, que de grande só tinha o espírito militar, né? Onde eles teriam escondido
qualquer informação sobre o caminho conhecido, que era guardado a 7 chaves. Penso que no interior das catacumbas do Monte Moriá. A Ordem dos Templários leva 8 anos para ser constituída. Quem redige os estatutos é São Bernardo. Mas ela vai ser criada há 8 anos. Eles ficam 8 anos assentados no templo fazendo escavações. Isso também é, agora, escavando o quê? Descobriram o quê? Parece que é bem factível que eles teriam descoberto o grande tesouro, né? A Arca da Aliança ou o Santo Graal, que era o caminho para essas bandas. Só fazendo mais uma alusão, os irlandeses davam nome a essa ilha, que é a Ilha de São Brandão. Vocês já ouviram falar? Sabe como eles davam nome a essa ilha? Isso na Idade Média, antes de Cristóvão Colombo. Era uma ilha imaginária que aparecia e se perdia no meio das brumas. Ele chamava essa ilha de Rai Brasil. Rai Brasil. Então, a palavra Brasil, ela precisa ser revista, a origem, né? A palavra bless, em inglês, significa bênção. Ela tem origem desse radical Brasil, né? Então era a ilha Rai Brasil, a ilha abençoada. Interessante isso, né? Agora, dá para afirmar que esta é a origem da palavra Brasil? Ou vem da origem da madeira, que era vermelha? Bom, o fato é o seguinte, o tratado, foram estabelecidos os tratados de Alcáçovas antes, em 79, a bula Inter Cetera, e depois o Tratado de Tordesilhas. Esses dois foram pelo Papa Rodrigo, né, o Rodrigo Borgia, né, Alexandre XIV, não, Alexandre IV, eu acho. Enfim. O Tratado de Tordesilhas foi estabelecido, portanto, em 94, mas já se sabia das terras que existiam aqui, né? Então, me parece que Cristóvão Colombo, o poderio militar da Espanha era muito superior de Portugal, não marítimo, mas militar. Se Portugal tivesse descoberto todo o Ocidente, naturalmente teria sido invadido e dominado. Então, creio que tenha sido uma estratégia de entregar os anéis para ficar com os dedos, né? Voltando ao Quinto Império. Padre Manuel da Nóbrega, o Quinto Império é aquele império abençoado, profetizado por Daniel. Padre Manuel da Nóbrega, ele tinha um sonho de trazer o reino de Cristo, o Quinto Império, para a Terra. Depois de fundar sua primeira escola na Bahia, fundou em 25 de janeiro de 54, no Planalto de Piratininga, aqui do lado, o colégio que viria a se tornar a cidade de São Paulo, que teve por missão realizar, por meio dos bandeirantes, a expansão das fronteiras, concebendo os contornos do Brasil de hoje. Foi um período que Portugal passou ao domínio espanhol. Dom Bosco, fundador, ou seja, o santo padroeiro de Brasília, não é à toa. Em 83, Dom Bosco teve outro sonho profético devidamente registrado em suas anotações. Neste, ele viajava por toda a América do Sul, inclusive o Brasil, onde esteve em visita aos colégios e aos centros salesianos, dos quais ele era superior geral. O principal dessa profecia é que seria referente ao Planalto Central brasileiro. Eu enxergava nas vísceras das montanhas e nas profundezas das planícies, né? Tinha sob os olhos as riquezas incomparáveis dessas regiões, as quais um dia serão descobertas. Eu via numerosos minérios e metais preciosos, jazidas inesgotáveis, enfim.
Entre os graus 15 e 20 existia um seio de terra bastante largo e longo, que partia de um ponto onde se formava um lago. E então uma voz me disse repetidamente: quando vierem escavar os minerais ocultos no meio desses montes, surgirá aqui a terra da promissão, fluente de leite e mel, será uma riqueza inconcebível. Não foi isso que você perguntou, né? Não conta isso para Israel, não. Tagore, prêmio Nobel, poeta indiano, prêmio Nobel de literatura de 1913. Aqui numa foto na década de 20 com Einstein. A revelação do poeta indiano Tagore sobre o homem brasileiro que trará a luz da verdade da terra, isso em 24. Em minha curta viagem às Américas do Norte, Central e do Sul, pude notar os sintomas das centelhas de consciência que anuncia a chegada do homem superior. Há de aparecer um homem superior que será o denominador comum desses povos e capaz de encarnar a ideia de unidade universal. Tudo isso está relacionado com o atual movimento espiritual, principalmente na América Latina, com foco no Brasil. O Brasil será a capital espiritual do mundo, como o berço da nova cultura brasileira, por ser o centro espiritual ligado com outros mundos. Pois é no Brasil que se dará o evento de onde terá a origem da luz sublime da verdade, com a nova obra que o homem superior oferecerá aos homens. Gina Rajadasa. Estou terminando, viu? Tenha um pouquinho mais de paciência. Palestra O Porvir do Brasil, realizada em abril de 38. Esta é a minha terceira viagem ao Brasil. Gina Rajadasa foi um dos nossos presidentes da Sociedade Teosófica. Por que me abalancei ao desconforto e dispêndio de uma viagem tão longa? Em primeiro lugar, porque o meu dever é explanar as ideias filosóficas de teosofia em todos os países, aos que buscam a verdade. Em segundo lugar, porém, é porque o Brasil tem um papel especial a realizar no desenvolvimento de toda a sua América. Eu vou pular para acelerarmos. Hermann Keiserling é um filósofo alemão, e o Jung, psicanalista. São Paulo, os dois falaram isso. São Paulo será o centro da orientação espiritual da humanidade para os 5.000 anos seguintes. Vamos canonizar você. Stefan Zweig, um historiador austríaco de origem judaica, ele se transferiu para o Brasil, autor Ensaio Brasil, País do Futuro, de 41. O Brasil, indubitavelmente, está destinado a ser um dos mais importantes fatores de desenvolvimento futuro do mundo. Bom, a questão do Quinto Império, Antônio Vieira, ele classificava o babilônico, persa, grego, romano. Fernando Pessoa, o grande poeta, inspirador teosófico, ele classificava grego, romano, cristão, europeu, e o quinto seria o português. A visão atual, babilônico, persa, grego, romano, anglo-americano e o quinto. Gostaria de concluir com a fala de José Bonifácio, proferida no Manifesto Maçônico do Grande Oriente do Brasil, em 17 de junho de 1822, portanto, um pouco antes da independência. Sejamos nós o primeiro povo que apresente o quadro prático dessa paz divinal, dessa concórdia celeste que deve um dia ligar a todos o mundo e fazer de todos os homens uma só família. Nós não reconhecemos diferenças nem distinções na família humana. Como brasileiros serão tratados por nós o China e o luso, o egípcio e o haitiano, o adorador do sol e o de Mafoma. Mafoma aqui é o muçulmano. Essa é a declaração comparável à Declaração dos Direitos Humanos, né, da ONU. Gente, o Brasil, nós programamos essa palestra, que acho que é a segunda vez que eu falo aqui, para esta data importante. Nós temos um marco que talvez seja divisório na história do Brasil. O Brasil, tudo que nós vemos de mazelas,
É o grande karma da humanidade que está sendo queimado aqui, que está sendo cumprido aqui. Nós temos um papel fundamental, mas depende da construção, como artífices, maçons, né? Construtores de caráter, a transformar esta nação. Quem não é brasileiro aqui? Mesmo aqueles não brasileiros, talvez sejam os mais brasileiros, pois adotaram esse país como sua pátria. Não estão aqui por acaso. Quando eu ouço falar, se eu tivesse a oportunidade de ir para a Austrália, meu irmão fala, eu gosto de Sintra, eu quero ir para Portugal. Gente, que país consegue manter uma língua? A Itália, você anda 50 quilômetros, é um outro dialeto que não se entende. A mesma coisa a França, a Alemanha. O país tem a mesma língua há séculos. Não foi trabalho da Globo e nem da rádio, da difusão de rádio. É a mesma língua falada do Oiapoque ao Chuí, quando muito com sotaques diferentes, mas perfeitamente entendível. Que magia é essa? O brasileiro, o grande problema do brasileiro é a expressão negativa da sua principal virtude. Aqui está plantado o seio do universalismo, da aceitação, da tolerância, da fraternidade. Isso que matizará o novo homem, a nova raça, subraça. Não é subraça epidérmica, de cor, e sim de caráter de coração. Aquele que tem coração aberto. Só que o problema, nós não estamos sabendo usar a fraternidade, a aceitação, a tolerância, quando ela é colocada, por exemplo, como permissividade. Não sejamos permissivos, sejamos tolerantes, mas justos. Quando percebermos esta magnífica potencialidade que ainda não se manifestou, esse país não será um país, será a síntese, e como já é, da humanidade. Nós vimos aqui que não são tolos que fizeram essa previsão. São pessoas intelectualizadas, não no sentido da mente cognitiva, porque informação de datas, de línguas, a pessoa pode falar 11 idiomas, mas se não tiver o coração florescendo da espiritualidade e da fraternidade, nada vale. Só que essas pessoas, um Tagore, um Jung, não são tolos. Ou eles falaram tolice? Acreditemos, o Brasil é a terra da esperança divinal, tenho certeza. Obrigado.